Olá, eu sou a Flaviana Aquino, psicóloga clínica, institucional, palestrante, escritora, e hoje eu estou aqui para tomar um café com elas. Vem com a gente. Oi, gente, Vanessa Nascimento aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Enfim, Patrícia Mora e esse é mais um Café com Elas super especial e lindo. Independente do horário que você está assistindo, sempre é tempo para tomar um café, né? A não ser quem tem insônia, né? Não vai tomar café às 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Mas café sem cafeína. Café sem cafeína pode ser também. Nossa convidada é a Flaviana Aquino. Olá a todas, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse café especial, bonito e gostoso, né? A delícia, né? Nossa, maravilhoso. A Flaviana veio de Taubaté para São José para experimentar a melhor coxinha da cidade. E é a melhor mesmo. É. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Se você está se perguntando onde nós estamos na Ambrone Cafeteria, tem uma unidade na 9 de julho e nós estamos na unidade do Jardim Aquários. Então agradecer já a Vanessa, ao Anderson por ter nos recebido tão bem com essa mesa lindíssima, né? Linda, 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 cheia de carinho, cuidado. Nós estamos muito bem acolhidas aqui para conversar hoje com a nossa convidada especial vindo direto de Taubaté. Texas. Antes que eu me esqueça, só porque tem uma porçãozinha de esfirrinha aqui. É verdade. O forte deles não tem na vitrine, mas eles fazem salgadinho para festa. Inclusive estão querendo divulgar isso. Se você vai fazer agora final de ano, né? Festa de confraternização, enfim, encomendar salgadinhos tamanho festa, estão aceitando encomenda. Essa daqui é uma esfirrinha, não sei se dá pra ver aí, gente. Uma delícia, a gente já beliscou aqui, né, Flávia? Maravilhosa também, Beliscamos. Mas vamos ao que interessa, você deve estar aí, enquanto vocês estão comendo isso. Me lembrei na época da Xuxa, não sei se vocês assistiram a Xuxa, tinha aquele café da manhã enorme da Xuxa. Quem quer? E a gente ficava em casa só olhando. A gente ficava olhando, e eu ficava assim, não é possível que eles não vão comer nada. Aquele monte de pão gostoso, e a Xuxa comendo uma uvinha, tomando um suquinho. Nossa, eu tinha esquecido disso, ele falou agora, super infância, isso, todo mundo querendo tomar café da manhã e ela comendo a uvinha, enfim, a gente vai comer tudo isso. Mas vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é muito agradável, que é abuso, né? A mulherada sofre durante a vida toda algum tipo de abuso, seja emocional, o físico é o pior deles, né? Mas tem aquele abuso de chefe, abuso de pai, abuso de irmão, abuso muito psicológico, né? É pesado, mas assim, às vezes passa despercebido, né, Paty? Eu acho que é um assunto pesado, mas necessário, sim. Porque como você falou, as pessoas falam sobre o abuso quando ele é algo muito escancarado. Quando a gente escuta a palavra estupro, por exemplo, que é o auge do abuso. Mas, às vezes, a mulher está em casa, por exemplo, ou no trabalho, e ainda não tem nem consciência de que ela está sofrendo algum tipo de abuso dentro do casamento. Muitas mulheres acham que têm obrigação de satisfazer o marido mesmo, sem estar disposta, e estão sofrendo abusos, enfim. Não é um assunto que a gente gosta de estar dando risada sempre, é lógico, mas a vida também não é só flores, né? A gente precisa conscientizar, se conscientizar e levar a informação para que a gente se fortaleça e tenha consciência dos nossos direitos enquanto mulheres e seres humanos, né? E acima de tudo, eu acho que é se conscientizar para entender como que pode quebrar esse ciclo, colocar limite. Então, ele só é pesado enquanto tem-se a ideia de que não pode ser tratado. Mas a partir do momento que a gente traz, né, essa possibilidade, nossa, eu já sofri muito abuso desde pequeno, sou uma mulher que sofro desde pequena algum tipo de abuso, acho que não pode mudar. Não, sim, pode mudar. Então, a partir daí, deixa de ser pesado, né? E é algo que a gente tem muita informação hoje em dia, principalmente por conta da internet, que é um meio onde a gente consegue divulgar, mostrar casos e tudo mais, mas infelizmente a violência contra a mulher nos dias atuais só tem aumentado, que é o nosso ponto assim de pesquisa. O que tem acontecido? Por que é que esses números só crescem e não caem, né? Inclusive, por que nós convidamos a Flaviana para esse bate-papo específico? Ela tem um trabalho em Taubaté falando sobre abuso. Antes de a gente falar desse trabalho, eu queria falar um pouquinho sobre o abuso camuflado, aquele que não é dito, aquele que não é falado.
aquele você vai lavar a louça porque você é mulher, seu irmão vai ficar assistindo televisão. É muito interessante assim. Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar trazer um pequeno conceito, né? De uma forma não muito aprofundada, mas uma ideia do que é o abuso, tá? Então, o abuso ele vai se caracterizar por todos os tipos de comportamento que leve a pessoa a se sentir desrespeitada, coagida, pressionada, minimizada, com autoestima extremamente baixa, uma pessoa que vai ter um relacionamento onde a pessoa se sente o tempo todo como se estivesse, sabe, pisando em ovos, o tempo todo em estado de alerta, hipervigilância, que a gente chama na neurociência. Então, são algumas características que a gente fala, opa, geralmente nunca vai apresentar uma, de 4 a mais características, a gente já fica com sinal de alerta de que está sim sofrendo um tipo de relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, ele ficou muito conhecido a partir de uma relação, principalmente homem e mulher. Relações afetivas, mas ao longo do tempo, estudo, pesquisa, a gente vem percebendo com o desenvolvimento aí, principalmente da psicologia clínica, nós estamos percebendo que não, isso era só um dos tipos de abusos, o abuso sempre existiu, né? Só que ele era mais camuflado, velado, e hoje a gente consegue aí ter revelou-se, né, que isso já acontecia há muitos anos, e não só dentro dos relacionamentos afetivos, é isso, trabalho, então a gente tem um abuso caracterizado dentro, por exemplo, de uma situação de trabalho, onde exerce poder, porque a característica é um desequilíbrio nessa questão do poder, sempre um atuando e impondo o seu poder em cima do outro, que seria ali a vítima. Um chefe, por exemplo, que pede uma coisa, você tem que ficar depois do expediente, porque eu estou mandando, porque eu sou seu chefe, e não adianta se você tem compromisso ou não, isso é um tipo de abuso. Sim, com certeza. E acontece muito, principalmente em grandes empresas. Um namorado ou um marido, ele fala assim, não, mas eu não gostei muito dessa sua roupa. E aí a mulher pode entender assim, nossa, mas acho que eu vou trocar para agradar ele, né? Para poder fazer um agrado para ele. Isso acaba sendo um abuso, meio que camuflado. Assim, o abuso, para a gente poder identificar, o abuso ele é muito individual. Cada caso é um caso. Então, assim, qual que é a diferença entre um relacionamento abusivo e um relacionamento normal? Um relacionamento saudável, né? Que não tem aí características de abuso. O relacionamento saudável não é que não vai implicar que tenha problemas, vai ter, tá? Mas não existe um drama para cuidar daquele problema. Os dois estão dispostos a. Então, por exemplo, eu me relaciono com você afetivamente, Vanessa, e de repente, num ponto da nossa relação, começamos a ter um tipo de problema. Vanessa, acho que não está dando certo, antes fazia sentido isso que a gente fazia, tá? Não, mas, puxa, eu gosto de você, não quero terminar, então vamos tentar resolver, vamos tentar desenvolver ferramentas, porque é natural, casamento, relacionamentos tem que ter crise, até para que haja esse impulsionamento do crescimento, mas não tem drama, ninguém perde a sua individualidade, não existe medo de falar aquilo, cada um assume o seu lugar. Um abuso? Porque se tem um diálogo, não quero conversar sobre isso, é desse jeito, pronto, acabou. Na característica do abuso, o diálogo geralmente não existe, tá? O diálogo, ele vai se manifestar ou com o agressor sempre, gritando, xingando, brigando, falando, porque ele tem razão sempre, nunca vai ter, ou na forma de silêncio, porque isso tem muito, aquele abusador, porque o abusador que ele é muito, digamos, extrovertido, ele apresenta essa característica. Você está aqui no restaurante, temos um casal ali, que é esse casal que tem um relacionamento abusivo. Você vai perceber, caso eles tenham uma crise, o homem vai gritar, ele vai xingar, ele não quer saber onde ele está, perto de quem ele está, né? A não ser que tenham homens por perto que possam contê-lo, eles não fazem isso, só fazem, principalmente em relação à mulher. Existe esse padrão, sim, de covardia e muito, tá? O abusador mais introvertido, ele faz isso de forma velada, ele fica em silêncio, não fala com você por muito tempo. E isso gera mesmo fator de estresse interno do que tal qual uma pessoa que está gritando com você, xingando e fazendo a ameaça, né, falada, verbalizada. A nível de silêncio, causa o mesmo efeito interno. Tá? Mas, qual que é a grande questão?
No quesito abuso relacionado a mulheres, a gente tem uma problemática a mais, que é a cultura patriarcal. Então, nós temos uma história cultural, que a gente fala que é um DNA antigo, até arquetípico antigo, que é muito difícil de se quebrar. O que confunde o que realmente é abuso e o que realmente é da cultura daquele sistema, sei lá, familiar, do casamento, etc. Né? Por quê? Porque era muito comum há um tempo atrás, não tanto tempo assim, a gente pensar, na época da minha mãe, e até eu ouvi algumas coisas, por exemplo, da minha avó. Se eu falar hoje para minha filha, ela fala assim, louco, é absurdo, né? Mas até pouco tempo atrás não era assim. Que é essa questão da cultura para o casamento. Só que a cultura para o casamento, de ensinar a mulher a casar, era mais para a mulher do que para o homem. Ensinava qual era a atitude que você tinha que ter após casamento. Tá bonita quando o marido chega em casa, sempre a casa disposta, arrumada, os filhos não podem fazer muito barulho porque o coitado chegou cansado. Então tudo bem, desde que a gente não via isso sendo ensinado para os homens. Aliás, se pegasse as revistas femininas, Capricho, Cláudia, essas dicas na década de 80 e 90, tinha umas dicas assim. Nos anos 50, as escolas ensinavam as meninas a costurar, a bordar, a cozinhar para serem boas esposas. A famosa Mas ninguém ensinava os homens, sei lá, a furar uma parede, a ser um bom marido, a estar presente, a ser carinhoso. Eu acho assim, acima de tudo, como tratar uma mulher e o que ela vai significar na sua vida. Então nós fomos assim, como tratar o seu marido. Só que isso, a gente está falando de um nível que, ainda que você tenha a consciência hoje, que não precisa ser assim, que você é uma mulher inteira, que já ninguém mais é metade de ninguém, que não existe essa história de precisa metade. Completar. O que tem puxa, você me agrega, você agrega alguém, então vamos caminhar, eu estou caminhando para cá, você também, agregamos força, unimos força, vamos embora. Não faz mais sentido estar agregando, vamos, separa também, tá tudo certo. Mas antes não, era metade da laranja, uma gêmea, então tudo muito confuso. Hoje não, a gente trabalha a autoestima, já entende que eu não preciso perder minha individualidade porque eu casei, eu não preciso perder minha individualidade porque eu estou namorando. O que é individualidade? É você manter você em primeiro plano, no patamar da sua vida. Porque se eu não estou bem, eu não vou estar bem com ninguém. Então, eu sempre vou cuidar da minha autoestima, isso não é egoísmo. Engraçado que você falando isso, me veio à mente uma lembrança que eu tive. Você vai controlando o tempo aí, viu, Patrícia Moura? Tá. Cada um cumprindo a sua função, sem brincos e sem abusos, tá bom? Sem abusos, exatamente. Eu sou conhecida por ser mandona, brincadeira. Tive um namorado que uma vez eu falei exatamente essa frase, eu falei assim, porque ele queria, tipo, era sábado, você não vai vir aqui em casa? Eu falei assim, não, eu vou sair com uma amiga minha, mas sábado é dia de namorar, onde tá escrito isso? Eu vou sair com essa minha... Não, porque a partir do momento que você tá no vizinho, não, existe assim, são 3 pessoas, eu, você e nós. Eu continuo no meu lugar, você continua no seu lugar, e nós temos a nossa vida em comum. Só que tem gente que não entende isso, né? Não. E aí, o que acontece? Por que hoje nós temos descaradamente histórias, né, assim, poxa, se a gente senta hoje numa roda de conversa com mulheres de 60 anos mais, ela com certeza vai trazer histórias de abuso. E ainda que você olha e fala, poxa, pra gente parece um casamento perfeito. A tia, a avó, bisavó, sei lá. Mas para elas não têm noção que é um abuso, né? Então, exatamente por isso. Porque quando a mulher foi muito ensinada a ter determinados tipos de comportamento, então imagina, ela foi usada, ela foi criada, ela foi trabalhada, naturalmente, que era para servir o homem. Né? Tinha que ser assim. O homem tinha que cuidar, mas não ensinavam isso abertamente, tá? Então, cuidar era mais a nível financeiro, era isso. Né? Então, isso tem uma história, eu dou uma aula, inclusive, sobre casamento, dentro da faculdade do mestrado, que é uma aula que a gente vai trabalhar ferramentas para trabalhar a crise, o luto e o divórcio, mas antes faço uma aula sobre o casamento, e trago toda a história do casamento. Culturalmente falando, o casamento de início, ele não tinha a ver com questões afetivas. Ele era realmente um contrato político, social, de interesse outros que não afetivo. Isso só foi acontecer mais ou menos por volta do século final de 18, no século 19, que realmente eu trouxe a questão afetiva, considerar isso. E aí com alguns contratos claros, um deles era, primeiro,
que casamento é a única instituição que presta serviço. Mas isso é história para um outro podcast. Mas antes da gente encerrar, é porque realmente a Patrícia tá ali toda calma, mas eu tenho certeza que deve estar faltando um pouquinho tempo para encerrar. Quero que você conduza e fale sobre o projeto da Flaviana, que ela apresentou, foi um projeto de mestrado, né? Que resultou a nossa conversa, Paty. E toda essa conversa sobre abuso e tudo mais, que se deixar a gente fala por umas 2 horas, porque tem muito assunto, eu vou até com um salgadinho né? quando você fala. Acabou resultando num projeto muito bonito, tocante, porque como ela começou falando, se a gente for começar a falar só sobre o abuso, acaba ficando pesado. E o projeto é justamente sobre essas fênix, né? Essas mulheres que conseguiram ressurgir e ressignificar toda essa história. Conta pra gente o que é esse projeto. Esse projeto é muito lindo, ele chama Renascidas. É um projeto que eu idealizei a partir, junto com parceria ali do Instituto Abraços, que é um instituto de acolhimento a mulheres, crianças, né, e adolescentes vítimas de abuso. Foi um estágio do mestrado onde passamos 10 sessões fazendo diversos trabalhos com mulheres vítimas de abuso, trabalhando e desenvolvendo ferramentas da autoestima. Foram 2 meses e meio, mais ou menos, e utilizando esses recursos novos que dentro da neurociência que a gente traz para novo tratamento de trauma, que diz da parte corporal, a gente faz trabalho dentro da meditação, corpo, expressão, para além da fala, enfim. E o projeto foi incrível, o resultado foi maravilhoso, a mudança foi incrível das mulheres, mas assim, mudança, gente, chave, assim, é incrível, indescritível, vocês vão ver, né? Aí o que aconteceu foi que diversas instituições começaram a pedir para que eu continuasse com esse trabalho. Isso é um trabalho social, né? Então eu pensei, não dá para eu fazer, porque a gente tem muitas mulheres que necessitam desses tratamentos, estão na fila, estão na busca. Eu falei, o que a gente precisa é de uma equipe multidisciplinar que ofereça esses trabalhos de tempo todo aqui dentro da instituição. Lá é uma instituição que não tem fins lucrativos, então tem muita dificuldade de arrumar essas pessoas que venham trabalhar nessa parceria. Porque quem trabalha socialmente também é pesado, tem seus ônus, né? A gente tem muita boa vontade, o cuidador mas precisa ser cuidado. Né? Então, eu pensei, poxa, com tanto pouco tempo de trabalho, já houve tanta mudança, imagina se elas saíssem dali, continuassem mais tratamentos ali dentro, tivessem mais acolhimentos, o que não ia evoluir, né? As crianças, os adolescentes. E aí foi onde eu tive ideia. Falei, bom, a minha forma de ajudar se eu vier fazer um grupo, não vai dar certo. Porque é muito poucas pessoas. Dá certo, mas muito devagar, né? Muito devagar. E por que não a gente tentar algo maior? E aí fizemos o resultado, tiramos a foto do antes e depois, então tem toda uma história dessa arte, é uma exposição arte fotográfica, e com essa exposição, nosso intuito é entrar dentro das empresas, grandes empresas em toda a nossa região, para poder apresentar esse projeto, falar sobre abuso, rodas de conversa e também ter a oportunidade de eles nos escutarem. A gente vai apresentar esse projeto para eles e eles fazerem investimento. Muitas empresas investem, né, em instituições, em trabalhos sociais, para investir nesse tratamento de trauma, que é a nossa ideia. Só pode se encerrar ciclo quando a gente cura uma mulher. Se eu curo você vai ensinar outras mulheres. É instintivo. Isso é da mulher. Você vai ensinar para suas filhas. Você está cortando o ciclo de abuso das próximas pessoas que virão depois de você. Sua filha, sua neta, as amigas da padrão filha. De repetição. Só assim que você quer. Por quê? Porque o abuso é geracional. Você quebra a ideia, por exemplo, assim, o que é abuso e o que faz parte do casamento do bom comportamento de uma mulher. Você entende que é uma linha muito sutil? Sim. A gente não vai caracterizar tudo um abuso, mas tem coisa que sim, a mulher foi falada por muitos anos. Ele é assim, eu vou fazer o quê? Ele é nervoso, né? E o homem E a gente é louca. ele quer fazer... E a mulher é louca. E o homem é totalmente instintivo. Na hora que ele quer fazer sexo, tem que fazer sexo, tem que estar lá. Mas a mulher não está se sentindo bem com aquilo. Então, assim, você entende? São muitas questões por detrás, que é muito geracional. Então, você entende aqui, mas existe algo que é tão entranhado que é difícil de você mobilizar. Fora a parte, uma pessoa que sofre abuso tem toda uma questão neuroquímica, que eu preciso mobilizar e trabalhar, senão não vai.
Aliás, sobre isso, tem tempo ainda, Paty? Posso continuar falando? Temos aí o mesmo tempo da última pergunta, da última gravação, uns 4 minutinhos. A questão que a gente falava antes da gravação, porque o Café com Elas acontece antes da gravação também. Mulher de bandido, gosta de apanhar. Por que Mulher de malandro. Mulher de malandro. Por que você tá ajudando ela? Você tá fazendo isso, mas ela vai sair daí, daqui a pouco ela vai falar de volta, ela vai voltar pro marido, ela vai voltar pro pai, vai voltar pro filho. E é esse estigma que nós queremos quebrar. Então, quando a gente for com a empresa, para dentro das empresas, com essa exposição, eu também já vou com o meu PowerPoint explicando neurofisiologicamente o que acontece no cérebro, por que ela não consegue concluir o ciclo. Porque aquela área do cérebro não é trabalhada, eu preciso trabalhar ali também, além de trabalhar o aspecto emocional a nível verbal, estrutural, falado, etc. Então, não é que esse é o estigma que nós queremos quebrar, ela não é mulher de malandro. É uma questão. Ela não gosta de apanhar, é um vício que vai ter que ser quebrado. E para ser quebrado precisa de um processo. E eu preciso de profissionais capacitados para ajudar nesse tratamento. Então a nossa ideia também é fazer capacitação com todos os nossos psicólogos que estão lá, que são maravilhosos, têm muita boa vontade. Mas, gente, é uma demanda tão grande que a gente tem fila de espera de mais de um ano para uma criança ser atendida. Isso é desumano. E por que você não vai para políticas públicas? Primeiro que a gente tem que você entra como se fosse a sorte, vai meio que na sorte, sabe? Tem várias instituições, todas precisam, a realidade do nosso Brasil, mas não são todas que ele atende. Então, cada ano você tem que tentar novamente, às vezes consegue, às vezes não. E segundo, porque eles investem, não dá nem para você começar a brincadeira, né? Porque o que geralmente uma política pública investe está muito mais a nível de você conseguir manter só o local, que já é muita coisa. O negócio é arregaçar as mangas e a gente correr atrás para não depender só da justiça. Denúncia, o ciclo de encerramento, que vai quebrar, pode começar na denúncia, precisa denunciar, mas ele não pode parar aí. Se eu não tiver aonde levar essa mulher para cuidar, para tratar, inclusive ela vai ir para o padrão, ela vai continuar aqui e vai entrar, porque é um padrão doente interno. Agora, se você acompanhou esse programa até aqui, se sentiu de certa forma tocada, procure ajuda. Frequenta alguma igreja, vai na igreja, mas não que a igreja seja a solução. Estou falando na questão de ajuda mesmo. Conhece algum psicólogo? Conhece alguma amiga que possa desabafar? Mas não guarde, né? Toda cidade tem alguma instituição que oferece algum tipo de suporte. O importante é a pessoa se tocar que o que ela está vivendo não é natural, não é saudável, ela pode como mudar, e tem pessoas especializadas que podem ajudar. O ideal é procurar um profissional qualificado para isso, ou instituições como a nossa, que é o Instituto Abraço, né? Aqui em São José deve ter instituições que acolhem mulheres vítimas de abuso, e é isso. E tem online também, né? Muita gente online, dá um Google, às vezes você consegue algum terapeuta, uma pessoa que possa te ajudar. Eu adoraria ficar aqui a tarde toda, terminar de tomar esse café. Aliás, eu acho que vou fazer isso. Vou desligar para poder tomar o café de verdade. Flaviana, obrigada, viu, por ter aceito pela oportunidade. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, incrível, só está começando, chama Renascidas. É só entrar ou no meu Instagram, que eu posso passar informações, que é psicóloga, Flaviana Aquino, tudo junto, ou pelo Instagram do Instituto Abraços com H separado. E nós vamos ter um prazer para poder explicar e mostrar mais desse projeto. E até para quem quer que essa exposição seja levada ou para sua cidade, ou para sua empresa também, é só entrar em contato com a gente. E você vai se sentir abraçado, né? Acolhido, sempre. Importante, gente, se você se interessou pelo projeto, eles estão ainda atrás de patrocinadores para finalizar a fase da exposição. Então, se de repente aí você tem uma empresa, ou mesmo uma pessoa física e se interessou em patrocinar, pode entrar em contato com a gente que a gente faz essa ponte. Você tem mais um recadinho? Ative o sininho, se inscreva no canal. Sempre. Se você chegou até aqui, muito obrigada mais uma vez pela companhia. Ative o sininho, como sempre, para acompanhar todas as nossas publicações aqui. Compartilha com as amigas, principalmente essa conversa bastante esclarecedora. Aquela amiga que você, de repente, fez a ligação, que pode ser que ela precise de um toque. Uma indiretinha. Compartilha com ela. E importante, segue o canal aí para ajudar a gente a crescer.
Se inscreva no canal, acesse o sininho. Assine o sininho. Ative o sininho. Ative o sininho. Adoro. E segue a gente no Instagram. Beijo. Tchau. Até o próximo Obrigada, Café tchau. com Elas.